Aqui é a noção, você vai ver lá em Apocalipse, que diz que eles, está escrito assim, olharão, Apocalipse 1:7, e fala que todo olho verá. Aí diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Aqui está fazendo uma referência clara. Quando Jesus aparecer no céu, todo olho o verá. E menciona até quantos o traspassaram. Não deixa claro aqui o que Israel faz. Mas agora está na hora, então, de nós começarmos a ir para o Velho Testamento. Tá? Para começar, então, a ver como as promessas encaixam de forma potente, por assim dizer, em relação a essa visão que estamos vendo no Novo Testamento. Então, nós vimos Jesus dizendo que ia rejeitar não Israel, mas a elite de Israel, os sacerdotes. Lembram que Mateus 21, 45 vai dizer: os sacerdotes sabiam que era a respeito deles que Jesus tinha proferido aquelas palavras, ou seja, eram os sacerdotes, não era a nação toda. A nação não estava sendo rejeitada, estava sendo rejeitado aquele ministério hipócrita dos fariseus e dos sacerdotes do templo. Mas vamos lá a Zacarias 12, que é um dos textos, para mim, está entre os meus 10 preferidos. Entre os 10 textos que mais me enche de gozo, de alegria, está esse texto de Zacarias 12. Você anote aí para ler Zacarias 12 todo, hoje, mais tarde. Anote aí, no seu horário de estudo, você vai ler Zacarias 12 inteiro. Eu só vou chamar a atenção aqui, o versículo 10. Olha que lindo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram. Aqui a mesma expressão lá de Apocalipse 1:7. Olharão aquele a quem traspassaram. Mas agora vem aqui a descrição detalhada da conversão nacional que Paulo fala em Romanos 11. Romanos 11, 25 e 26, nós vimos, todo Israel será salvo. Olha como vai ser essa salvação aqui. O detalhe do arrependimento deles. Como eles planteiam a Cristo. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E agora sai detalhando. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adadrimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. Percebe? Deus demonstrando aqui detalhadamente a conversão desse povo. Obviamente, aqui eles se convertem a Cristo. Eles se tornam discípulos do nosso Senhor Jesus nesse momento. Agora, o que nós vamos fazer?
nós vamos olhar então, fazer uma varredura. Eu vou pegando o texto aqui, nós vamos lendo o texto do Velho Testamento, que mostram a abundância de promessas do que Deus prometeu que faria na terra deles, lá a partir de Jerusalém, ali na terra de Israel. E muitas promessas dessas, elas incluem a terra toda. Toda a terra é atingida, toda a terra é abençoada através da bênção que Deus traz à nação de Israel. Então, nós vamos começar aqui por Isaías 11. Você pode ler para nós, Eric? Lê aí até o versículo 7. Você pode repetir a referência, Marcos, por favor? Isaías 11. Isaías 11. Perfeito. De 1 até? Vai lendo, vai lendo. Lê a princípio aqui até o 7. Ok. O 8. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Pronto, segura aqui. Ok. Essa parte que foi lida até aqui, essa parte já aconteceu ou vai acontecer? Vamos ler de novo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento. Aqui, quando fala do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, deixa claro que está falando de um descendente de Davi. Isso aí está claro. Diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. Isso aí já aconteceu? Evidentemente que já. O que nós lemos aqui já aconteceu. O que foi visto em Jesus não foi espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor? O versículo 3 é lindo, porque fala em deleitar-se no temor do Senhor. Esse texto precisa ser reerguido hoje, porque muita gente pensa que viver intimidade com Deus é uma coisa onde não cabe temer a Deus. E isso é um engano que enfraquece a fé de muitos. Aqui está dizendo que o próprio Senhor Jesus se deleitava no temor do Senhor. Assim está o versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor. O temor do Senhor não é algo negativo, que não encaixe com a verdadeira fé e com a vida de vitória. Pelo contrário, o temor do Senhor é indispensável para essa vida de vitória. E nós podemos nos deleitar no temor do Senhor. Eu tenho temor do Senhor. Algo do tipo assim, eu sei que eu não posso brincar com Deus. Eu não vou brincar com Deus. Eu sei disso. Eu não posso ficar aqui
enrolando Deus. E isso está entranhado em mim. E eu me deleito nisso. Eu me deleito nisso porque isso me garante. Isso me mantém no meu lugar. Eu não vou ser um usuário abusado da graça de Deus. Deus não nos quer como usuários abusados da sua graça. Deus nos quer expectantes, cheios de gratidão pela sua graça e cheios de temor para não perdê-la em momento nenhum. É assim que Deus nos quer. E Ele nos dá o espírito de temor do Senhor. E nós nos alegramos no temor do Senhor. Amém? Agora, vamos ver o versículo 4. O 5. Já aconteceu ou está para acontecer? Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isso já aconteceu na terra? Jesus já feriu a terra e matou o perverso com o sopro dos seus lábios? Não está escrito que ele vai matar justamente o anticristo, o homem da iniquidade, com o sopro dos seus lábios? Isso já aconteceu? Isso não aconteceu. E os mansos da terra ainda não foram julgados com equidade. A promessa é: os mansos herdarão a terra. Significa que nós, os que nos fomos feitos mansos no Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos governando? Nós estamos lá em Brasília tomando a decisão do que vai ser feito nesse país? Não. Então, isso aqui não aconteceu. Vejam só que interessante, versículo 6 em diante, a coisa extrapola a justiça social. Olha onde vai. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Vocês já viram, algum de vocês, alguma foto na internet representando alguma coisa desse tipo? Isso aí já aconteceu na Terra? A criança... Bota lá, já viram o cordeirinho morando junto com um lobo? Com um leopardo, na mesma cova, deita um do lado do outro, dorme junto, faz carinho. Isso aí já aconteceu? Obviamente que isso não aconteceu. Isso está reservado para um tempo que Paulo profetizou em Romanos 8, que toda a criação geme e suporta, esperando pela revelação dos filhos de Deus, na expectativa de que a própria criação será libertada do cativeiro. O que existe na Terra hoje, todos os tipos de problemas, de catástrofes, tsunamis, todos os problemas de falta de harmonia entre os animais, tudo que existe de erva daninha, tudo isso entrou quando ali no Éden Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Entrou ali. Mas quando Jesus voltar e
se manifestarem os filhos de Deus. Como vão se manifestar os filhos de Deus? Através da ressurreição e do arrebatamento. Vai se manifestar os filhos de Deus. Ali também a terra vai ser, então, atingida nessa dimensão. Então, quando alguém falar para você que o que está escrito lá em Apocalipse sobre um governo futuro de Jesus Cristo sobre a terra, e quiser dizer para você que Apocalipse é figurado, você até pode provar ali em Apocalipse muita coisa, mas é melhor você vir provar com dezenas de textos do Velho Testamento que falam desse reino futuro e que, obviamente, ainda não se cumpriram. Vocês percebem qual a importância aqui? A importância tem a ver com a relação com Deus, porque aqueles que lutam. Ontem eu tive discutindo com um irmão, estou vendo aqui as irmãzinhas aqui de Estados Unidos, e estou me lembrando de um irmão nos Estados Unidos que entrou num embate comigo sobre isso. E ele quer provar que isso aqui, que não vai haver esse milênio, e ele diz que Jesus já está reinando. É claro que Jesus está reinando na vida da igreja. Jesus reina também no sentido de que ele tem controle sobre os governantes. Mas ele não está governando o mundo. Você não pode dizer que Jesus está governando o mundo e o mundo ser aquilo que é. Jesus vai governar o mundo e vai mostrar para o povo como é que se governa. Então, qual é o problema maior aqui? Não é um problema teológico, é um problema relacional com Deus. Essa pessoa que pensa isso, ela crê num Deus que eu não posso crer. É impossível para mim crer nesse Deus. Ela crê num Deus que faz promessas e depois descarta e joga fora e diz que não vai cumprir. Quando você encontra um amilenista, um pós-milenista, ele vai ter essas ideias. E você tem uma pergunta-chave que você pode fazer para ele. Quer dizer que, então, Deus fez um bocado de promessas a Abraão, que envolvia seu povo, e decidiu um dia que não vai cumprir mais. Agora não vou mais cumprir essas promessas com vocês. E esse é o problema. Eu não quero saber de um Deus que faz promessas e depois não cumpre. Porque quando eu fui ligado a Deus pela fé, pelo batismo em Cristo Jesus, o Espírito Santo me ligou a eles. E a partir daí, para mim, é uma questão de caráter. Eles têm o caráter deles e estão querendo transformar o meu. E eu vou olhar o caráter deles e vou ver no caráter deles algum negócio distorcido, uma pessoa que faz promessas e depois descarta. É quase como chamar Deus de pérfido. Vamos adiante, onde é que você parou, Eric? Versículo 8. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Isso já aconteceu? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Amém. Segue aí. O que mais que o Senhor vai fazer? Lembrem que a confusão toda começa com um cerco em Jerusalém, que acontece na metade da semana profética que está faltando, no meio da semana de 7 dias, que está de 7 anos, que está por diante. Jerusalém é cercado, invadido,
E Apocalipse 11, versículo 1 e 2, demonstra como os gentios retomam o poder sobre Jerusalém. E Lucas 21 vai nos mostrar como eles são de novo mandados cativos para as nações. E aí, quando Jesus volta e esse povo se converte, o que vai acontecer? Jesus vai liberar esse povo do Egito. Esse povo que foi escravizado no Egito, de novo, Jesus vai liberá-los. Vamos ver isso do versículo 11 em diante. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes... Amém. Até aí tá bom. Vocês podem ler também de novo esse capítulo inteiro e assim, agregando esse entendimento à mente de vocês sobre os tempos vindouros. Essa é apenas uma das profecias. Eu estou lembrando aqui, não estava na minha lista, mas eu estou lembrando aqui de uma outra que está aqui em Isaías 2. Abram aí Isaías 2. Vamos ler Isaías 2, de 1 a 5, com a mesma pergunta na cabeça. Isso, porventura, já aconteceu na história humana, na história de Israel? Vamos perguntar isso. Essa é a pergunta. Isaías 2:1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos. Olha aqui, o que o pessoal na mídia fala todos os dias. É difícil na mídia, não tem um dia que o pessoal não esteja falando sobre desarmamento, não só da população, mas desarmamento mundial, e para um tempo de paz, vão acabar com as guerras. Olha o que vai acontecer aqui. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Olha que profecia de encher seu domingo, você ficar o domingo todo querendo dançar, querendo se sacudir. Eita, coisa boa essa profecia. Pergunta de novo, isso já aconteceu? Você imagina os gastos em armamento que existem? Quando vier Jesus, ele vai governar sobre as nações, e uma das primeiras ordens vai ser:
acabou o orçamento para armamento. Terminou. Vocês não vão mais fazer guerra, não precisa desse dinheiro. E o dinheiro que era para armamento vai para onde? O que o texto indica aqui? No que vai ser investido o que era para o armamento? Relhas, arados, podadeiras. Ou seja, deixa de ser instrumento de guerra para ter instrumentos de plantio e de colheita. A alimentação vai ser abundante. Isso já aconteceu nunca na história. Agora, cuidado, o amilenista, ele tem as artimanhas dentro da cabeça dele. Nós falamos dos problemas da teologia da substituição. Um é que você acaba por ter um Deus que fez promessas que não cumpriu e não vai cumprir. Esse é um problema. O outro problema, tão sério quanto o primeiro, para não dizer que Deus botou fora as promessas são aplicadas para a igreja. Como a teologia é da substituição, então tudo que Deus prometeu para Israel não vai mais dar para Israel, mas tem que ser espiritualizado e transformado em profecia para nós. Então, nessa visão aqui, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido. Ele diz: o monte da casa do Senhor é a igreja. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor. Isso aqui é a igreja pregando o evangelho e todas as nações se sujeitando ao evangelho pregado pela igreja. Qual é o problema? Isso aí, se você quer entender questões escatológicas, questões das profecias futuras, você vai ter que entender isso. Não entrar nas armadilhas de querer pegar tudo e espiritualizar. Isso não é isso, é que isso simboliza isso. É uma maneira diferente de interpretar a Bíblia. É a capacidade de pegar a Bíblia e dizer: a Bíblia não diz o que ela está dizendo. Ela está dizendo uma coisa, mas não é isso que ela diz. Eu vou te dizer o que ela diz. Aí te diz outra coisa que não é o que está escrito. Aí você pergunta aqui, eu já conversei com gente, olha o ponto que pode chegar. Pergunta aqui. Então, se eles acham que aqui é a igreja, que as nações que vêm ao Senhor são as nações que estão dando ouvido aos cristãos, que estão recebendo o evangelho, se é isso, aí eles dizem, e aí você pergunta para eles: mas e aí, e o versículo 4 e 5, que fala de um mundo inteiro que não faz guerra? Isso aí já se cumpriu? Aí você sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: não, isso não se cumpriu, mas isso vai se cumprir quando a igreja cumprir todo o papel dela e evangelizar todas as nações. Ou seja, nesta visão, Jesus vai ser vitorioso, mas vai ser vitorioso pela ação da igreja. A igreja vai evangelizar o mundo, vai evangelizar o mundo, vai evangelizar o mundo, e o mundo vai chegar nesse ponto aí. Aí, o que você faz com as profecias de Jesus? As profecias de Jesus que mostram como o mundo vai estar quando ele vier. O mundo não vai estar assim. Jesus fala de um mundo que está em guerra quando ele vem. Então, não encaixa. E é bom vocês irem conhecendo essas artimanhas aí. Bom,
nós ainda temos muitos textos para ler. E vamos adiante, vamos lê-los agora mais rapidamente para vocês verem os outros ingredientes que aparecem nas profecias sobre esse tempo futuro. Tá? Esse tempo futuro que acabou, por causa de Apocalipse 20, acabou sendo cunhado de milênio, porque Apocalipse determina lá que esse tempo é um tempo específico de 1000 anos. Então, aí levou o apelido de milênio. Então, todas essas profecias, elas se referem ao tal do milênio. Mas elas, a base para crer no milênio não é Apocalipse 20, com aqueles 6 versículos que estão ali. A base para crer no milênio são montanhas de profecias que tem no Velho Testamento. Tá? Então, para vocês terem uma ideia da riqueza do todo, né? Bom, eu anotei aqui Isaías 2, Marcos, já lemos. Marcos, é só para tranquilizar o pessoal, agora são 11h44, deixa que você fale tudo que você precisa falar para transmitir isso, e se for o caso, a gente faz um outro encontro específico para perguntas e respostas. Tá certo? Não, nós vamos fazer diferente, vamos fazer simples. Eu tenho vários textos, mas os vários textos agora não tem muitas explicações distintas. É só reforço do que foi dado, para a mente ficar clara e ver a abundância de coisa que tem. Em 15 minutos, a gente lê isso aqui, e depois, se vocês quiserem, uma meia horinha para trazerem perguntas, eu fico disponível até 12h30 para estar com vocês, vocês fazem perguntas aí. Mas eu acho que aqui, agora, o importante já foi colocada a base, a estrutura, agora é encher de cimento aí embaixo, para isso aí ficar sólido, tá? Então, nós lemos Isaías 4. Vamos ler então rapidinho. Isaías 4, versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Você está vendo aí? Depois que eles são salvos, aí Deus restaura Israel. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue, do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumo e resplendor de fogo chamejante de noite. O texto que nós lemos foi 2, de 1 a 5, né? O que nós lemos antes. Vocês vão percebendo, tudo isso aqui está se referindo ao mesmo momento. Zacarias 14. Vamos voltar para Zacarias 14. Zacarias 14, versículo 1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Agora aqui, Zacarias 14, vai falar um tempo um pouco anterior, é o tempo do cerco, no meio da semana, que está ligado ali a Apocalipse 11, 1 e 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade.
Deixa eu ver aqui. Ok. Não. Deixa eu achar que eu acho que eu tenho notas aqui na outra Bíblia. Perdoem a confusão aí. Aqui, ó. Você vai ver o cerco de Jerusalém aqui, tá? Para ser mais rápido, para a gente não fazer a leitura toda de forma lenta. Você vai ver o cerco de Jerusalém de novo, no capítulo 14 de Zacarias, do versículo 1 ao 2. Você vai ver depois, mais embaixo, você vai ver a batalha do Armagedon. Tá? Você vai ver um acidente geográfico incrível que vai acontecer nesse momento. Obviamente, Jesus até já botou os pés na terra, porque quando houver o último cerco para destruir Jerusalém, porque aí, lembra, tem algumas nações que vão cercar Jerusalém no meio da semana. Mas no final, isso não é a batalha de Armagedon, isso é o último cerco. A batalha de Armagedon é lá no fim. Tá? O versículo 3 começa a narrar essa batalha. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Agora, olha só o que vai acontecer aqui, ali naquela região. Vai ter uma revolução geográfica ali, vai ter um cataclisma, só que construtivo. Jesus não destruiu a figueira quando estava lá, já angustiado com Israel, pois agora olha o que ele vai fazer aqui. Ele vai mudar a geografia da região de tal maneira que em volta de Jerusalém vai haver abundantes águas. Olha o que acontece aqui. Ó. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Olha aqui. Isso aqui não é figurativo quando Deus vem espiritualmente para atuar numa batalha. Aqui está falando da descida do Senhor com todos os santos. Então, virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém. Olha o resultado daquela transformação geográfica que vai haver ali quando o Monte das Oliveiras é fendido. O resultado vem aqui, ó. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental, no verão e no inverno. Sucederá isso. Pergunta-se, isso já aconteceu? Não vai acontecer? Deus prometeu e não vai fazer? Só umas ideias muito malucas para dizer que isso já aconteceu. Mais maluca ainda é dizer que não aconteceu e não vai acontecer, porque Deus agora cancelou os tratos dele com o povo de Abraão. Olha aqui a linguagem de pós-redenção, no versículo 11.
habitarão nela e já não haverá maldição. E Jerusalém habitará segura. Aí depois ele volta, ele fecha o texto, voltando ao início, ao tempo do cerco e o encaminhamento para a batalha. Vamos aqui ver o que eu tenho mais aqui para a gente ler. 6 a 15, já lemos. Zacarias 12, 1 a 11. Eu li com vocês o versículo 11. Eu li com vocês o versículo 10 de Zacarias 12, no começo. Nós lemos o versículo 10, o versículo 11, o versículo 12. Recomendo aí que vocês leiam desde o começo do capítulo, para ficar mais claro ainda o quadro que é apresentado nessa profecia. Apocalipse 1:7, vocês já entenderam onde ele se encaixa, né? Apocalipse 1:7 faz aquela menção que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram.